Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme brasileiro O Sequestro do Voo 375. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. O Brasil é um país continental e, em termos cinematográficos, o que mais me chama a atenção é a pluralidade regional do cinema que é praticado nos mais diferentes cantos aqui do nosso país. Um dos inúmeros problemas que existem no cinema brasileiro é o mercado de distribuição, a dificuldade que existe de fazer com que os nossos filmes cheguem ao povo brasileiro por conta da limitação de salas, por conta da concorrência internacional, mas eu espero que com essa nova lei de cotas, que foi aprovada recentemente, esse cenário se modifique um pouco. O povo precisa ter cada vez mais acesso a essa diversidade de filmes que são produzidos aqui no Brasil, dos mais diferentes gêneros. Eu diria até que o estilo e o tipo de cinema que é praticado em cada região do Brasil tem as suas particularidades, e eu mesmo me frustro por não conseguir ter acesso a essa quantidade de filmes que são produzidos, justamente porque, na maioria das vezes, se ela não tem um grande apoio, como o de uma Globo Filmes, esses filmes praticamente ficam escondidos. E eu acredito que a partir disso o cinema brasileiro consiga ser mais competitivo e o mais importante, ser autossustentável. Dito isto, o sequestro do voo 375 teve distribuição aqui no Brasil no final de 2023, em alguns estados brasileiros, mas desde o início do ano de 2024 ele já está disponível no serviço de streaming da Star Plus. E aqui se trata de um baita filme de gênero que não deve a nenhum outro e que conta com um DNA tipicamente brasileiro. Dirigido pelo carioca Marcos Baldini, o mesmo responsável pelo drama Bruna Surfistinha e pela comédia Uma Quase Dupla, entre outros, o sequestro do voo 375 acompanha o episódio verídico que ocorreu no Brasil em 1988, durante a crise do governo Sarney, quando Nonato, interpretado por Jorge Paz, um desesperado trabalhador brasileiro, sequestra um voo de passageiros civis com o objetivo de fazer com que o avião seja arremessado contra o Palácio do Planalto para matar o presidente por conta das falsas promessas de campanha, especialmente a instabilidade econômica que provocou uma grave crise de desemprego no país. Diante dessa ameaça, a vida dos tripulantes fica literalmente nas mãos do piloto Murilo, interpretado por Danilo Grangueia, que fará questão de conduzir a situação da forma mais segura possível para ganhar a confiança do sequestrador. O Sequestro do Voo 375 é um autêntico filme de gênero, uma produção tensa e angustiante em que a câmera do diretor Marcos Baldini faz questão de capturar toda a atenção e o nervosismo dessa situação limite que está sendo vivenciada pelos personagens. O roteiro da dupla Luísa Silvestre e Micael de Albuquerque acerta em cheio na contextualização da situação econômica, política e social do país naquela época, mostrando que o Nonato é um sujeito desesperado, uma bomba prestes a explodir, que tomou essa atitude imoral por conta da crise da sua situação de vida. O estabelecimento desse cenário caótico que o Brasil vivia na época serve de combustão emocional para a narrativa a partir do momento que o sequestro é estabelecido, e o Baldini sabe explorar muito bem o drama das circunstâncias que são apresentados a partir desse momento chave. Os diálogos empregados pelo roteiro não são dos mais sofisticados, muito menos aprofundados. Logo, as discussões morais e sociais ficam muito na superfície, fazendo com que a base de sustentação fique muito dependente das performances, em especial os dois atores principais, Danilo Grangueia e Jorge Paz, muito dedicados e convincentes. O roteiro até tenta articular a participação de Luzia, interpretado por Roberta Gualda, como uma controladora de voo que serve para sensibilizar o sequestrador nonato, mas não convence, e é justamente quando a narrativa derrapa para um drama mais rasteiro e até ufano.
É uma pena que o roteiro não tenha investido mais nos dilemas e nos contrapontos estabelecidos entre piloto e sequestrador, que parecem lados opostos de uma mesma moeda, até mesmo para criar um senso maior sobre esse sentimento de inconformismo nas mais diferentes classes da sociedade brasileira. No que compete à construção da narrativa e no estabelecimento dos momentos de ação e de tensão, o filme se mostra muito dinâmico e eficiente. Talvez os pontos de maior divergência sejam aqueles que exploram uma conveniente passividade dos tripulantes e dos passageiros em alguns momentos, mas o trabalho de montagem do Lucas Gonzaga e do Gustavo Vasconcelos é muito caprichada, sendo suportados por um trabalho de direção muito seguro e bons efeitos digitais. Eu ainda ressinto um pouco da falta de qualidade com relação ao trabalho sonoro em alguns momentos, especialmente quando as vozes parecem dubladas ou quando a voz dos personagens precisam concorrer com os sons diegéticos da aeronave, o que me parece um problema extremamente crônico do nosso cinema. No mais, O Sequestro do Voo 375 é um filme muito competente, um dos melhores exemplares do cinema de gênero que é praticado dentro do nosso país. Inclusive, o clímax explora justamente um dos mitos mais hollywoodianos que existe dentro do caso, que envolve as habilidades do piloto Murilo, que tem um passado aí na Esquadrilha da Fumaça, mas eu não vou me prolongar muito para não revelar muitos spoilers. Atenção, equipe de entrada, assumir posição. Nós teremos uma chance. VASP 375 na escuta. Então, se você não teve a oportunidade de prestigiar esse ótimo O Sequestro do Voo 375, que está disponível no serviço de streaming da Star Plus, não perca mais tempo. Um dos pontos que eu achei bastante curiosos aí ao terminar de assistir o filme é que ao ver as imagens do verdadeiro piloto Murilo e ao perceber a caracterização do personagem que foi baseado nele, eu identifiquei que existia uma preocupação do realizador, né, do diretor Marcos Baldini, de fazer uma caracterização muito próxima à do presidente Sarney. E aí eu fiquei me perguntando, e aí eu não sei se é viagem ou imaginação minha, mas eu fiquei me perguntando se foi algo intencional, de fazer com que a caracterização do personagem, o Murilo, fosse diferente do verdadeiro piloto e mais próxima do presidente. Será que ele quis, de uma certa forma, fazer uma analogia, uma alegoria de que é da mesma forma que o sequestrador, o Nonato, ele via o presidente como um inimigo e ao ver o piloto visualmente parecido com o presidente, ele também era o inimigo dele naquele momento. E aí eu fiquei me perguntando também se foi intencional do diretor fazer essa analogia, colocar uma caracterização tão aproximada com a do presidente. Será que ele quis também fazer uma analogia de que, da mesma forma que o Sarney pegou um país muito numa situação muito atribulada e o piloto ele também enfrentou uma situação muito limite e acabou colocando o avião nos eixos, né? Colocou ele, pousou ele de uma forma segura. Será que ele quis fazer uma analogia? Enfim, eu acabei divagando com relação a essas coisas, justamente por conta da caracterização do personagem Murilo. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.